Queridos irmãos batistas de Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão, das igrejas que fazem parte da Convenção Batista do Tocantins. Hoje é um dia muito especial porque nós temos conosco, pela primeira vez, na condição de diretor da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fabrício Freitas. Pastor Fabrício foi eleito no fim do ano passado pelo Conselho Diretor da Convenção Batista Brasileira e empossado na Assembleia, agora de janeiro, em Fortaleza. Ele é o novo diretor da Junta de Missões Nacionais. Está nos dando alegria, o prazer grande de ficar conosco no dia de hoje, aqui visitando a Convenção Batista Tocantins, dando uma espiada daquela altamente necessária no campo, na presença de missões nacionais. Fabrício, alegria, meu amigo, ter você conosco aqui neste dia. Que bênção! Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Dá uma palavra aí para o nosso povo, Fabrício. Meu querido pastor Josué, meus irmãos, que alegria poder estar aqui, porque a história de missões nacionais e o estado do Tocantins, ela se entrelaça. Então, estar aqui, pastor Josué, é se sentir em casa, é ter o sentimento que nós estamos em casa. Amém. Porque ao longo da história de missões nacionais, desde a história do Lar Batista, a evangelização dos povos indígenas, né? A exemplo dos Xerentes e tantos outros projetos ao longo de toda essa história, é por aqui que L.M. Bratcher passou e nós o conhecemos como o apóstolo do sertão, que era a designação dada à época para toda essa região do Brasil. E é neste solo que Deus falou ao coração de L.M. Bratcher que ele deveria colocar todos os seus esforços. Então, quando nós estamos aqui, numa conversa como essa, com os batistas do estado do Tocantins, lembrar dessa história, o nosso coração se sente muito honrado, porque nós nos sentimos em casa. Amém. Olha só, Fabrício, aqui no Tocantins, na nossa convenção, esse negócio de missões nacionais, isso a gente respira isso corre aqui no nosso sangue, porque quando a gente olha para trás, para nossa história, é isso aí, não é? Nós somos inspirados pelos que vieram antes de nós. Sim, Eu gosto de dizer para os obreiros novos que hoje nós estamos caminhando em estradas pavimentadas, nos reunindo em lugares acondicionados, com todo o conforto, às custas de gente que abriu as veredas no passado com sangue, suor e lágrimas, literalmente. Essa gente nos inspira. E olha só, eu gosto de dizer isso. A Convenção Batista do Tocantins é Missões Nacionais. Nós estamos juntos, nós somos a mesma obra, estamos fazendo a mesma coisa. É uma alegria para nós, Fabrício, sonhar sempre em trabalhar juntos nessa parceria, sabendo que servimos ao mesmo Deus, estamos verdade, perseguindo a mesma obra, o mesmo propósito, fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer junto. Alegria demais. Pastorzão, eu quero conversar um pouquinho agora sobre esse período inicial aí. Mais uma vez, bem-vindo aqui com a gente. Alegria, pode ter certeza que aqui no Tocantins, a pastorada, os nossos líderes, as nossas igrejas, são igrejas comprometidas que amam a obra missionária dos batistas brasileiros. Você está em casa mesmo. Mas vamos lá. Pastor Fabrício não é um novato na Junta de Missões Nacionais. Você já vem de 13 anos trabalhando na gerência de evangelismo e missões e conhecido em todo o Brasil por causa da visão de igreja multiplicadora. Como é que você está se sentindo a essa altura que você foi alçado, obviamente por méritos, mas ninguém discute, é a direção de Deus sobre nossas vidas, sobre aquilo que é dele. Como é que você se sente agora? Obviamente, tua responsabilidade no que tu já fazias era muito, muito grande, mas agora você é o cara que responde naquele nível superior dentro da organização. Como é isso no teu coração agora? Pastor Josué e meus irmãos, é com muito temor e tremor. Porque quando a gente olha a história dos batistas brasileiros, a história deste povo, a sua história que ama missões, ter a responsabilidade de seguirmos servindo na Junta de Missões Nacionais, agora nessa função, pastor Josué, primeiro, é de fato ter a consciência que é este lugar que Deus nos quer. Amém. Então, este foi o primeiro ponto. Nós relutamos muito em relação a isso, porque nós queríamos que fosse algo claro de Deus. Porque servir, nós já viemos servindo no campo missionário. Eu estou no campo missionário plantando e revitalizando igrejas há 24 anos.
Deus tem nos dado a graça de servir os batistas brasileiros. Fui missionário de missões estaduais da Convenção Batista do Planalto Central. Fui missionário de igrejas batistas. Depois fui servir na Junta de Missões Nacionais. Então eu tenho a alegria de dizer que eu sou um missionário batista. Amém. Eu sou fruto desse investimento da obra batista. Desde o início, eu não venho de uma família cristã, eu sou descendente de índio. Minha tataravó era índia, lá no interior de Minas Gerais. Eu venho dessa mistura de indígenas com português. E a gente conhece o Evangelho. E essa consciência clara do chamado, da compreensão. E missões nacionais, para um batista brasileiro, quando nós olhamos para ela, os nossos olhos brilham. Verdade. Porque é alegria, é alcançar a pátria para Cristo. Quando a gente canta, salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a nossa terra do Brasil, o nosso coração, isso é nosso hino nacional. É isso, quando canta, o povo vibra. Vibra. Não é? Então, a responsabilidade de estar nesse lugar que foi ocupado por L.M. Bracher, Davi Gomes, e a gente vem de lá para cá, e nos últimos 17 anos, por alguém que eu tenho muito apreço e respeito, que é o pastor Fernando, que é quem tem investido na minha vida, eu tenho uma consciência de uma responsabilidade em servir muito grande. Então, eu sou grato a Deus e a minha família, nós somos gratos, né? Eu e a minha família, aos batistas brasileiros, pela oportunidade de continuar servindo, porque nós entendemos que a existência da Junta de Missões Nacionais é para servir as igrejas batistas do Brasil, servir as convenções estaduais, para que juntos possamos alcançar o nosso grande sonho, conquistar a pátria para Cristo. Amém. Você deu um toquezinho aí no Fernando, então vamos dar uma colher de chá para ele. Abração aí, Fernando. Olha só. O Fernando passou quase 2 décadas à frente de Missões Nacionais. Eu, pessoalmente, tive o privilégio muito grande. Eu fiquei 7 anos em Missões Nacionais, um privilégio de trabalhar na junta e com o Fernando, uma bênção de Deus para a nossa vida. E o Brasil Batista inteiro sabe que a gestão do pastor Fernando alçou Missões Nacionais a patamares que há tempos a gente não sentia. Então, a Junta de Missões Nacionais praticamente se tornou a imagem dos batistas brasileiros, né? E a Junta de Missões Nacionais, nesse período aí, resgatou um vigor, uma vibração muito grande do Brasil batista. Você não está chegando numa organização que está mal e está precisando de alguém socorrer. Você assumiu a liderança principal de uma organização que vinha muito bem, gerida por um grande líder, um cara fantástico. Tanto é que ele foi alçado do degrau de cima, né? É claro que quando você vem para uma organização que está meio ruim, você tem muita facilidade de chegar e mostrar serviço e tal. Agora chegou, tal, nova gestão. Mas não é isso. Você chegou num momento e num espaço que exige de você muita competência, muita qualidade. E, obviamente, é outra cabeça. O pastor Fernando tem uma cosmovisão, você tem outra. Isso é normal. A gente imagina que vai ter alguma coisa aí, vai mudar e certamente para melhor. Como é que é um dos sonhos aí, pastor, em relação a essa empreitada de missões nacionais aí pela frente? Pastor, eu só queria dizer 2 coisas. Uma serão os sonhos, e falar sobre isso. Mas outra é essa condição que eu me encontro. Porque não é fácil. É verdade. Né? É verdade. Mas eu quis saber como Davi Gomes reagiu. Porque a situação do Davi Gomes, quando L.M. Bracher, em dezembro de 53, falece, em 54 ele foi eleito para dar continuidade. Pastor, imagina para Davi Gomes ter que dar continuidade ao trabalho do homem que passou o maior tempo à frente de Missões Nacionais. Só me dá um parêntese. Eu li, ano passado, eu comprei essa nova publicação que Missões Nacionais fez daquele opúsculo mais reduzido da biografia. Sim. Quando você lê a história do Bracher, você se sente pequeno demais, rapaz. A gente fica muito humildinho. É barra pesada. Imagine. E aí, eu quis, porque eu gosto muito de história, eu quis ir atrás do discurso da posse do Davi Gomes. Eu queria imaginar o que ele falou. Eu queria entender meu Deus, o que esse homem falou? Porque eu queria pelo menos entender o que estava no coração dele. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: meus irmãos,
jamais eu teria condições de sequer estar no lugar de L.M. Bratcher. Impossível. Quem foi L.M. Bratcher? E eu fico imaginando ele falando como radialista que era, aquela paixão do pastor Davi Gomes. Que não era um cara pequeno. Gigante. É. E ele diz assim, e como fazer isso? Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Duas coisas que ele disse. Meus irmãos, o Deus que esteve com L.M. Bratcher é o Deus que está me conduzindo. Aleluia. E aí ele disse a segunda frase. O povo que estava com L.M. Bratcher é o povo que está aqui. Amém. Então, pastor, é nessa consciência. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade alguma para estar nesse lugar. Mas eu tenho uma consciência. Deus está conosco. E é Ele que vai dirigir. É Ele que vai estar à frente. E é esse povo que ama missões, pastor Josué. Povo batista brasileiro, do sangue tipo M missionário, que está conosco, junto com as convenções, junto com missões nacionais, missões mundiais, para a gente prosseguir até alcançar o último brasileiro. Então isso, nessa primeira parte da resposta, nos traz a paz de saber que nós estamos aonde Deus nos mandou estar. Me dá só mais uma casquinha aí. Uma das coisas que eu mais percebo nas igrejas, eu conheço muitas igrejas pelo meu trabalho, né? Você sabe Sim. disso. Uma das coisas que eu mais percebo nas igrejas é aquele sentimento de que elas precisam ter certeza de que seus líderes são dependentes de Deus. Não tem nada que tranquilize mais uma igreja quando ela percebe o nosso pastor é um homem que depende de Deus. Isso faz uma diferença muito grande. Vamos lá. Sonhos. Sonhos. Pastor Josué, no nosso coração tem muitos sonhos. Amém. Mas um dos que tem muito tamanho se chama revitalização de igrejas. Eu gosto desse negócio. E vou dizer ao senhor por quê. Como alguém que vem do campo, está vivenciando o campo, a última igreja que nós estamos plantando, estamos há 7 anos e meio, 8 anos plantando essa igreja, plantando e revitalizando igrejas, andando pelo Brasil. Nos últimos anos, eu digo que eu tenho um privilégio muito grande. Por causa da função na junta, minha média de viagens eram 40, 45 por ano, rodando o Brasil. Então, eu fui a todos os estados, a todas as convenções, tive a oportunidade de estar nas capitais, nos interiores, com as associações, porque no nosso Brasil batista, o processo associacional é muito forte, em muitos contextos, e andando, ouvindo os pastores. 2024 eu tive com 1.000 pastores. Só para o senhor ter noção desse trabalho de ir lá, dar curso, ficar uma semana num acampamento, uma semana em outro. E isso, junto com os dados do Censo Batista, nos mostrou uma coisa. 62% das nossas igrejas têm menos de 100 pessoas, com média em 60. Não que revitalização tenha relação com tamanho de igreja. Não. Tem igreja hoje de 300, 400, 500 membros que precisa urgentemente ser revitalizada. Revitalização de igrejas tem relação com as igrejas que perderam a missão. Explica isso aí, porque pode ser que tem gente que pastoreia aí uma igreja de 200 membros e acha que ela não precisa de revitalização. Como é que é esse negócio? Todas as vezes que uma igreja perde a missão, e é muito fácil, esse é um dos indicadores mais fáceis de serem medidos. Sabe por quê? Número de batismos e chegada de pessoas que estavam longe do evangelho e retornaram. Se quando a gente começa a analisar, não é que a gente analisa só por números, mas uma igreja que passa 1, 2, 3, 4, 5 anos sem ter pessoas novas, alcançadas com a proclamação do evangelho sério, como nós aprendemos, esta igreja precisa parar e pensar se ela não perdeu a missão. Então nós precisamos discutir esse paradigma. Isso, muito. E essa é uma pauta que nós vamos pegar ela muito forte nos próximos anos. Por quê? Porque a igreja que hoje tem 200, 300 membros, que é um percentual muito pequeno no nosso meio, se ela não parar para refletir sobre isso e investir no seu avanço, no alcançar a comunidade, buscar pessoas novas para Jesus, essa igreja daqui, natural, pelo crescimento populacional, e a questão da perda natural, que são mortes, ela em alguns anos, ela já está em declínio. Que um dos grandes erros que a gente tem é dizer assim, a igreja entrou num platô.
Essa é a maior falácia que existe. Aham. Não existe Não existe, platô. não Ou existe. você está avançando e alcançando pessoas novas, ou você Não, está não fica decrescendo. parado, não Não fica fica parado. parado. É. E nós, muitas vezes, nessa ideia de que entramos num platô, na verdade, nós estamos decrescendo Aham. numericamente. Uma coisa interessante. O ano tem 52 domingos. Uhum. Alguns anos atrás, ou antes da pandemia, eu fiz uma pesquisa na conclusão de um trabalho de mestrado sobre acolhimento. E meu trabalho perguntou aos pastores entrevistados: Uhum. a sua igreja recebe pelo menos um visitante dominical? Interessante. Grande parte do percentual dos pastores nos respondeu o seguinte: nossa igreja, todos os domingos, recebe pelo menos uma pessoa. Isso é fato. E aí eu digo a você, você nota que todo domingo, ou quase todos os domingos, chega pelo menos uma pessoa que você fala assim, de onde apareceu essa pessoa? Ela chegou aqui. Ou às vezes é um convidado por alguém, ou às vezes é alguém que levantou da sua casa, e aí eu digo, tocada pelo Espírito Santo de Deus, e ela chegou na sua igreja. Vamos pensar que isso ocorra 40 vezes no ano. A sua igreja recebe pelo menos 40 possibilidades novas no ano. Se nós dessemos conta de cuidar só de quem está chegando, Aham. eu nem estou dizendo que nós precisamos intencionalmente ir, Aham. que nós temos que ir, porque a ordem é ir, proclamar o evangelho. Mas nós, num processo de estar só recebendo, Sem buscar, já tá sem ir vindo buscar, gente. já está vindo. E nós não estamos conseguindo cuidar nem de quem está vindo. Esse negócio é muito preocupante. Pastor, isso aqui isso é alerta vermelho para nós. Vai lá, mas admitir isso, a gente precisa fazer isso com. É complicado, né? Porque você sabe que nós pastores temos um negócio de uma dificuldade muito grande de admitir onde é que nós estamos falhando, né? A gente ainda está imbuído daquele sentimento de que nós somos super-homens e não admitir nossas fraquezas, onde é que nós estamos errando e onde é que o resultado do nosso trabalho não está satisfatório, pelo menos para a perspectiva missiológica, né? Pastor, perspectiva do reino. Porque o reino é um reino de avanço, é um Aham. reino de conquista. Até a linguagem bíblica é assim. Se nós notarmos aonde Jesus passava, ele intencionalmente ele ia anunciando o reino de Deus, as boas novas de salvação. Só que nós perdemos a paixão evangelística. Nós perdemos, por exemplo, a figura do evangelista. Nós Aham. perdemos a paixão pelas almas. Quando a gente começa a falar disso, alguém, já vem, isso incomoda. É. Pastor, dia que a história de ganhar almas incomodar a igreja, nós nos perdemos no processo. Já tem morte. Já tem morte, porque a razão de existência da igreja é a glória de Deus, e nós não temos dúvida disso, porque a igreja foi constituída para a glória de Deus, manifestar a glória de Deus às nações, mas cumprir uma missão clara. A única razão de Cristo não ter voltado para buscar a sua igreja neste mundo mau é porque ela tem uma missão a cumprir, de alcançar o maior número de pessoas com a proclamação do evangelho da graça de Deus. Que isso daí é uma das coisas mais assim consistentes, mais firmes que Jesus mandou fazer. Claras. Isso está claro no Novo Testamento, claro nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. O chamado de Abraão foi para ser bênção às nações. O chamado da nação de Israel era para ser bênção às nações. Mas essa é a grande questão. Quando nós não entendemos a nossa vocação e a igreja está se perdendo na sua vocação. Pastor, a igreja foi discutir política, a igreja foi discutir uma série de coisas, a igreja só não está discutindo uma coisa: quantas almas nós vamos alcançar esse ano, quantas novas igrejas nós vamos plantar, quantas nós vamos ajudar para não revitalizar, quantos missionários nós vamos enviar. A nossa pauta de discussão, ela não é a pauta de Jesus. A pauta de Jesus era a rua. A pauta de Jesus era o não alcançado. A pauta de Jesus era a gente longe do reino de Deus. Nós discutimos hoje, e aqui a gente sabe disso, nós passamos horas e horas, discutimos muitas coisas. Mas se nós falarmos, quando nós paramos para discutir a missão, quando a sua igreja parou para parar e pensar assim, quantas pessoas esse ano nós queremos evangelizar? O que nós vamos fazer para mudar a realidade desse bairro? Pastor, os nossos pioneiros, eles atravessaram
o oceano com essa motivação. Quando o Brett chega em Anápolis, pega uma mula e corta todo o sertão do Brasil. Passou por aqui. Passou por aqui, só tinha uma motivação. Gente, almas para Jesus. É disso, pastor. É disso que nós estamos falando, mas é disso que nós estamos distante. Porque hoje, muitos de nós passamos anos e saímos anos e não compartilhamos o evangelho. E não é porque as pessoas não querem ouvir, não. Nós não compartilhamos o evangelho porque nós perdemos o desejo de falar. E aí eu vou num ponto ainda mais profundo. O Novo Testamento vai nos dizer que isso é reflexo da nossa relação com Deus. Quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele vive a plenitude do Espírito, quando ele tem vida devocional, quando ele lê a palavra, quando ele se alimenta da presença de Deus, ele não consegue guardar isso para ele. Agora isso aí é pesado. Isso Mas esse é o ponto. Isso a gente tem que refletir obrigatoriamente sobre isso. Mas deixa eu puxar o assunto para um ponto um pouquinho mais desconfortável. Vamos lá. Aonde eu vou, que falo com igrejas, a pergunta é: os irmãos gostariam que essa igreja crescesse? Todo mundo levanta a mão. Onde é que a coisa pegou que a gente chegou nesse marasmo decadente? 2 pontos, claro que são muitos fatores, mas na busca dessa pesquisa, primeiro, todos nós somos discípulos. Uhum. O pastor, antes de ser pastor, ele é ovelha, ele é discípulo. Uhum. E nós, como discípulos de Jesus, nós esquecemos da nossa missão. Nosso coração não arde mais pelos perdidos. Qual foi a última vez, irmão, que você cantou o hino 171 do Cantor Cristão? E chorou enquanto você cantava. Não estou dizendo que choro é uma expressão única de manifestação do Senhor, não. Eu estou dizendo é chorar por almas, é sentir a dor do perdido. O que diz o hino 171? Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Dá-nos do teu poder. De santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Ateia o fogo do alto céu. Ateia o fogo em cada coração. Nosso coração, pastor Josué, ele deixou de arder. E a partir do momento que ele deixou de arder, nós nos tornamos indiferentes aos homens perdidos. E para nós hoje, quando a gente olha para a nossa família, aquele parente, aquele amigo, nós não temos mais a dimensão e a dor que, se ele não crê em Jesus, ele vai passar a eternidade no inferno. Isso para nós, não pregamos mais sobre céu, sobre inferno, sobre volta de Jesus, sobre pecado, sobre santidade. Nós amoldamos a mensagem da Bíblia a esse tempo e aí nós perdemos o ardor. Jonatas Eduardes, quando prega o seu sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas queriam entrar no chão, o sentimento, aquele sentimento de convencimento do Espírito Santo era tão grande, a presença de Deus naquele lugar era tão grande, que as pessoas tomaram a decisão em reconhecer um Salvador. Meu pastor, não tem como nós sermos uma geração de crentes que não temos tempo com Deus, sermos uma geração de pastores e de líderes que não temos experiências com Deus a ponto de sentirmos a dor do mundo que sofre. Pastor Sam Tipton um dia me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O senhor sabe da minha paixão por aquele exemplo daquele homem, o quanto ele me influencia. Ele disse: um dos grandes desafios da nossa vida é que nós não vivemos uma vida cristã vitoriosa. E essa palavra, vida cristã vitoriosa, ela deu um nó na minha cabeça. Porque na minha mentalidade, toda a vida cristã seria vitoriosa. E ele disse: não é. Nós nos enganamos quando achamos que temos o selo da salvação. E nós temos o selo, sem dúvida. Todos nós somos selados e somos salvos. Só que tem uma coisa. A Bíblia também fala sobre uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida onde nós seremos cheios e de nós irão fluir rio de águas vivas. Algo só vai fluir se eu sou cheio dele. O grande problema é que nos primeiros momentos da nossa fé cristã, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente busca a presença de Deus. Lembra o novo crente?
O novo crente, ele é aquele homem que pregava até para poste, ele quer falar para todo mundo de Jesus. Os anos vão passando e o que que acontece conosco? Vai esfriando. Nós vamos nos esfriando, nós vamos de fato tendo o nosso coração amoldado às coisas desse tempo. E um dos maiores perigos da igreja, pastor Josué, é quando ela acha e ela começa a gostar desse mundo. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, Pedro falando com a igreja, irmãos que estavam em perseguição, eles estavam sofrendo, por quê? Estavam sendo acusados de botar fogo em Roma. A perseguição vem, eles se espalham. Pedro escreve: vocês são peregrinos e estrangeiros. E vocês têm que de fato lembrar disso. Mas vocês são a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Ou seja, nós somos um povo peregrino. A igreja só está aqui de passagem. Ela só está atravessando neste tempo para trazer a este tempo sal e luz para o mundo podre por causa do pecado. Pastor, Paixão por Deus, vida com Deus, se isso não voltar, ser pauta para nós, vida devocional, a gente diz, mas isso é muito básico, mas é no básico que nós estamos falhando. dá pra gente ter clareza sobre em qual foi a armadilha que a gente caiu, que alguma coisa se tornou mais importante para nós do que o zelo pela missão? Pastor, quando tudo é missão, nada é missão. Esse é uma Explica isso aí reflexão. melhor. Nós acabamos dizendo que tudo é missão. E não sou contra aqui, por exemplo, a ênfase social da missão. E aí a gente começou a envolver tudo que a gente faz hoje é missão. Tudo que a gente compartilha, a gente diz que é missão. Só que a gente não é claro na proclamação do evangelho. E aí, se nós, por exemplo, usarmos inúmeras plataformas que nós chamamos de missão, mas que se essas plataformas não for clara na exposição do evangelho, porque evangelho é boas novas de salvação, é a metanarrativa da redenção. Deus criou o homem foi afastado de Deus por causa do pecado. Só é missão se levar essa marca. Se levar essa marca. Tudo que nós fazemos que não leva essa marca pode ser maravilhoso, é lindo, só que isso não comunica a verdade de Deus. Se não trouxer a pessoa para perto de Jesus, não é missão. E aí nós estamos sendo enganados por uma série de coisas que todos nós... São coisas bonitas. O mundo até aplaude. E aí é um outro ponto. Quando o mundo começa a aplaudir a igreja, nós precisamos avaliar. Jesus foi claro, se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. A nossa mensagem nunca trouxe conforto para o mundo, pastor Josué. A mensagem do evangelho, ela não traz conforto para o mundo, porque ela agride o mundo. Por quê? Hoje, pastor Josué, se a gente falar assim, e o senhor sabe disso, nessa sociedade, se falar assim, eu creio em Jesus e creio nessa televisão, maravilha, não tem problema não. Ah, eu creio em Jesus e eu creio que esse microfone santo aqui também resolve a minha vida, maravilha. Agora, dia que o senhor chegar e falar assim, eu creio que somente Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, somente através de Cristo, ele é, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Aí o senhor arrumou um problema. Nessa sociedade, o problema está quando a igreja se posiciona com o verdadeiro evangelho. Então, se o discurso da igreja for suave aos olhos, aos ouvidos do mundo, tá errado, a coisa tá complicada. O que é que Jesus nos disse? Vamos para a palavra. A partir do momento que nós perdemos a evangelização de acordo com a palavra, o discipulado de acordo com a palavra, a essência do evangelho, pastor, os nossos pioneiros tinham no alto desiderato de alcançar a pátria para Cristo, só tinham uma coisa que batia no coração daqueles irmãos, que é o que deve bater no nosso coração. Evangelização abundante. Quando eles chegaram no Brasil, o senhor vai ler toda a história de Bagby, o senhor vai ver todos os nossos pioneiros, Salomão Ginsburg, estes homens, eles tinham uma firme convicção. O Brasil é uma terra aberta para o evangelho, e é por isso que eles vieram. E eles compreendiam o seguinte, se nós pregarmos o evangelho aqui, bíblico, o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E aquele que crê, quando conhece a Jesus, a Bíblia diz, se ele roubava, não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele conheceu a Deus, por isso Paulo vai referendar isso de uma maneira muito clara. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse o que para Nicodemos? Nicodemos, não basta uma reforma, não basta trocar a roupa. Nicodemos tem que nascer de novo. O evangelho é uma proposta, não é de reforma. O evangelho é uma proposta de novo nascimento. Amém. Novo nascimento gera nova vida. E aí, o que passava no coração dos nossos pioneiros? Esse evangelho é pregado, pessoas conhecem a Cristo em resposta à proclamação do evangelho. Essa é a forma que nós aprendemos. A gente proclama, o homem ouve e ele responde à proclamação. Ele recebe esse grande convite à salvação. Recebendo, ele reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Cristo se torna o Senhor da vida dele. A vida dele muda. Quando a vida dele muda, a casa muda, ele muda no trabalho, ele muda na escola, ele muda na família, a sociedade muda. Primeiro pilar, proclamação do evangelho. É claro, eles queriam invadir o Brasil com o evangelho, porque se o Brasil for impactado com o evangelho, os brasileiros vão mudar. A nação vai ser transformada. Não é uma transformação social, é uma transformação humana, de gente, que, claro, vai ser uma consequência disso, vai trazer uma transformação social. Por quê? Aonde o homem conhece a Deus, aí ele deixa de ser orgulhoso, ele vai sendo trabalhado acerca da corrupção, do roubo, aí a vida dele muda, ao redor dele muda, a casa dele muda. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Qual era a compreensão deles? Uma nação pode ser mudada a partir da proclamação do evangelho. E mais, não só isso, mas essa nação será um celeiro de missionários para os povos não alcançados. Transculturalidade. Os pioneiros pensavam nisso. Ganharam a nação que vai ser impactada pelo evangelho e vai ter um celeiro de missionários para o mundo. É isso que precisa ser resgatado no nosso coração. Isso aí tá ardendo. Ah! Então os batistas brasileiros podem esperar, Pastor, que nós vamos avançar. nós vamos acelerar. Acelerar. E eu vou dizer ao Muito senhor bom. por quê. Lausanne agora, o ano passado, Lausanne é o maior sim. congresso que nós temos no mundo de reflexão missiológica. Aham. E a grande pergunta que Lausanne fez foi: se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, do jeito que nós estamos fazendo, quantos anos nós vamos levar para dizer que nós cumprimos a missão? Olha que pergunta é essa. Nem dá para dizer. É um Certo, negócio. Mas a reflexão era Aham. essa para dizer o seguinte: se nós não acelerarmos no que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo tempo. O diabo está nos fazendo perder tempo com discussões que não são as discussões de Jesus. Nós estamos perdendo tempo, pastor, olhando somente para nós mesmos. E nós precisamos resgatar urgentemente a paixão pela evangelização, voltar à igreja na rua. Pastor, Fortaleza agora. Nós vimos, tem gente que diz assim, esse negócio de cruzada evangelística não funciona. Não funciona ou você não faz? Isso é conversa do diabo, né? Você sabe Não disso. funciona ou você... É Pastor, igual conferência. mesma Ó, coisa. o diabo inventou que conferência evangelística não dá mais resultado. Onde já se viu isso? O que eu sempre digo é o seguinte, não tem estratégia certa ou correta, certa ou errada, tem a feita ou a não feita. O grande problema é que nós não fazemos. Nós fomos acabando com uma série de coisas. Eu sou, assim, apaixonado por embaixada. Aham. Embaixada e mensageiras, né? Lá na igreja nós temos embaixada, inclusive a nossa embaixada pastor Valdir Soares da Silva. Ué, mas não tem um negócio aí que esse negócio não funciona mais nos tempos de hoje? Nós tiramos e o que nós Você colocamos está numa no igreja lugar? nova, né? Nova, 8 anos. 8 anos. Desde plantada. E essa igreja é nova, mas quis esse negócio de embaixador do E rei? nos últimos anos, o nosso maior índice de batismo está com meninos não crentes de 9 a 14 anos. É mesmo. Porque a embaixada não é só para cuidar de filho de crente. A mensageiras não é só para cuidar de filho de crente. Embaixada e mensageira é para cumprir a razão de existência delas. Então a gente pode dizer para as igrejas que isso funciona. Pastor, isso funciona, isso dá certo. A grande questão é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós fomos tirando uma série de coisas da nossa estrutura e não colocamos nada no lugar. Pastor,
olhando no olho, em poucas palavras, dá uma palavra para nossos líderes a respeito do desafio disso que nós tiramos, e você já disse, não pusemos nada melhor no lugar e às vezes nem pior. Ficou um vazio. Fala isso aí. Primeiro, pastor Josué, que não existe vazio. Não existe Alguma vazio. coisa entrou lá. Alguma coisa entrou. E se não entrou, normalmente, daquilo que você colocava, entrou de outro lugar e você perdeu essa turma. Muitas igrejas têm perdido nova geração. Por quê? Porque não oferece algo para cuidar, acolher e dar razão de ser desses meninos. Quando eu penso que domingo de manhã tem 40, 50 meninos ali na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo. Domingo passado eu estava lá, sábado passado, e eu fiquei assim no momento, eu fiquei emocionado porque as meninas estavam lendo a biografia do William Carey. É mesmo. Eu estou falando para o senhor do que eu vivi sábado passado. Pastor, Não estava no TikTok. não. E aquilo ali, obra missionária, indo para a rua, evangelizar. Claro, tem hora que tem futebol, tem hora que tem brincadeira, porque é natural do momento, da idade deles. Mas aprendendo o valor da missão. Muitos de nós tiramos isso. Colocamos o que no lugar? Nada. E aí a grande questão é, qual é a razão de existir da tua igreja, da nossa igreja? Não, a mexida, meu irmão, não é estrutura. O grande problema é que muita gente acha que o grande processo para uma igreja se desenvolver é mudar a estrutura. Meu irmão, tu pode pintar de branco, tu pode pintar de preto, tu pode botar tambor para ser o púlpito, tu pode fazer tudo isso. A questão não está aí. A grande questão é o quanto nós estamos comprometidos com a missão de Deus. Eu tenho e conheço em várias partes do mundo, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer igrejas que estão crescendo debaixo de lona, debaixo de tapera. Essas igrejas não têm estrutura, debaixo de árvore, mas é gente que está amando a Deus e fazer discípulos. E eu conheço igrejas em templos extraordinários. Só agora na pandemia, pastor Josué, eu recebi chaves. Eu recebi chave de uma propriedade que ela estava avaliando 2,5 milhões. Tinha sido uma igreja batista. Fechou. Ficaram 3 pessoas. E como essas, o senhor sabe que tem dezenas. Tem. O que essa igreja perdeu? Ela perdeu porque ela não tinha um templo? Ela perdeu porque ela... Não, ela perdeu porque ela perdeu a missão de Jesus. Mas aí fala que foi a pandemia. Pastor, sempre nós vamos ter uma desculpa. Sempre nós vamos querer achar um culpado. E aí, Deus me deu uma compreensão sobre isso. A partir da minha experiência, você não precisa concordar comigo. Nem o irmão. Porque eu sou muito resolvido nisso. Foi o tempo que eu ficava ali mais novo, eu não quero provar nada para ninguém. Mas eu tive uma experiência com Deus acerca das cartas da igreja ao Apocalipse. As cartas da igreja foram escritas aos pastores. Ao anjo da igreja escreve. Não vou entrar aqui na sua compreensão do Apocalipse, se é o anjo, se não é. Não vou entrar, não quero entrar aqui sobre isso. Mas elas foram escritas aos seus líderes. Quando o senhor chega em Sardes, capítulo 3, ao anjo da igreja escreve. E o Senhor vai falar algo ao anjo ali que mexeu muito comigo. Você tem aparência que vive, mas você está morto. Historicamente, eu sempre entendi que era a igreja que estava morta. É uma interpretação muito comum. Só que a carta é para a igreja. Só que ele está falando com o líder. É com o pastor de lá. E o morto é masculino, é necros. Necros. Aquela igreja tinha um pastor que estava morto. Isso é muito sério, irmãos. Morto não é que ele tinha morrido fisicamente. Mas tem muitos de nós que estamos no ministério, que estamos mortos. Deixamos de sonhar, deixamos de viver, deixamos de fazer aquilo que um dia Deus nos mandou fazer. Ele diz assim, pastor, o senhor ficou doido? Não, uma nação inteira passou por isso. Quando o Senhor leva o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava dizendo que o seu povo, que era um vale de batalhas, tinha se tornado
em quê? Ossos secos. É dramático. Talvez a gente não queira aceitar. Talvez a gente é difícil de até pensar nisso. Mas talvez nós líderes teremos que parar e refletir quem nós somos, como nós estamos agindo e aonde nós estamos conduzindo o povo que Deus nos confiou. Sem dúvida, há lutas de todos os lados, há incompreensões. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus te colocou, meu irmão, aonde Ele te colocou. Não foi para ser liderado pelo povo. Deus te colocou para liderar as pessoas que Ele lhe confiou. Amém. Essa, pastor Josué, foi a minha grande luta com a vocação ministerial. Eu não queria ser pastor. Eu venho do rádio, eu tenho uma paixão muito grande pela comunicação. Eu tinha profissão, com 17 anos eu já era radialista por profissão. Mas um dia o pastor Ezequias, esposo de Maria Helena, foi pregar lá na igreja. E eu já vinha correndo dessa briga comigo interna. E eu entendi a vocação. Mas o meu maior temor acerca da vocação é que meu pastor, pastor Massatoshi, sempre dizia: ministério não é brincadeira. E isso assusta, Vou repetir. mas é verdade. Ministério não é brincadeira. Eu tenho que ter convicção clara do chamado. Eu tenho que ter convicção clara do que Deus me mandou fazer, do que Ele me mandou ensinar e pregar, porque muitas vezes o líder ele se vê sozinho. É uma mensagem muitas vezes solitária, é uma mensagem muitas vezes que as pessoas não estão entendendo, mas ele não pode parar, ele precisa perseverar, mesmo que tudo pareça contrário, porque é a mensagem de Deus. Amém. E isso é um desafio para nós. Isso é um desafio para a nossa lida diária. Isso é um desafio na plantação de igreja. Isso é um desafio na revitalização. Isso é um desafio na tomada de decisão. Por quê? Porque muitas vezes as decisões que Deus nos leva a tomar são decisões que não são muito palatáveis nem para nós mesmos. Mas Deus mandou. E aí nós precisamos, de fato, irmãos, refletir sobre isso, estarmos atentos, o que Deus está nos chamando a fazer, andarmos por fé e não por vista, andarmos com ousadia, seguirmos e fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém. Irmãos, um dia, pastor Josué, e esse sempre foi o meu maior temor, nós estaremos diante do Senhor. Nós não seremos julgados acerca da nossa salvação. Porque Jesus já foi claro, e esse foi o versículo que eu entendi a vida eterna, João 5:24. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem julgamento para crente em relação a isso. Isso aí está resolvido. Resolvido. Mas a conta não fechou ainda. Mas nós vamos ter uma prestação de contas. Principalmente nós, os líderes. Deus sempre trabalhou com líderes, desde os primeiros capítulos da Bíblia. Deus levantou líderes para dirigir o povo, para orientar o povo. Noé, Moisés, aí a gente vem. Pode pegar a história da Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro. Deus trabalha por meio de pessoas. Se não precisasse de líderes, Deus não tinha dado os ministérios à igreja. Só que a quem é dado, é cobrado. É cobrado. Então nós vamos prestar contas. E a pergunta que eu quero deixar para você, que é a que eu faço todos os dias: quanto nós estamos correspondendo às expectativas de Deus acerca do que Ele nos mandou fazer? Porque um dos riscos grandes que a gente pode ocorrer é, no final de tudo, descobrir que nós fizemos muitas coisas, ocupamos a nossa agenda, fizemos tantas coisas, só não fizemos o que Jesus nos mandou fazer. Para mim, uma das maiores batalhas espirituais da nossa geração
é fazer o que Cristo nos mandou fazer. Nós estamos fazendo muita coisa boa, que o mundo até gosta, o mundo até aplaude, principalmente quando se houver uma aproximação dos evangélicos no Brasil, porque é fatia de mercado. Meus irmãos, presta atenção, tenha discernimento espiritual. Nem tudo que se está se aproximando de nós está se aproximando porque gosta da nossa mensagem, não. Está se aproximando que os dados estão dizendo que esse povo cresceu. Então a gente precisa vender para eles, a gente precisa saber como eles pensam. E aí um dos perigos nossos é abrir a nossa casa para o inimigo entrar e saber. E a gente não está notando isso. É verdade. Claro, irmãos, discernimento espiritual, irmãos. A coisa é séria, pastor José. Tem que ter essa clareza. Pastorzão, então podemos ficar animados. Esse negócio de revitalização, a nossa realidade aqui, isso, ao meu ver, se reproduz no Brasil inteiro com maior ou menor proporção. Eu tenho uma ideia, não tenho dados concretos, porque nós não pusemos isso numa planilha para calcular, mas eu suponho que hoje, acima de 50% das igrejas de nossa convenção precisam de revitalização, e olha só, eu estou falando relacionado a tamanho. Eu não estou indo ainda nessa dimensão que você abordou aqui, que é mais complexa ainda. Então, só nesse nível de a gente considerar tamanho, acima de 50% nós precisamos de revitalização. E eu imagino, pastor, que missões nacionais pode ser uma bênção para as convenções estaduais, sendo parceira no desafio da gente revitalizar, e aí vamos estender isso, revitalizar igrejas que perderam a visão da missão, perderam a alma do negócio de Deus. A razão de existir. A razão de existir. Então, eu penso assim que a junta pode entrar num tempo agora de extrema importância, necessidade que nós temos nos campos estaduais. Eu vibro com isso daí, né? Eu quero dizer para o irmão que aqui no Tocantins, a nossa convenção é Missões Nacionais. Nós estamos ansiosos pelo que vem aí pela frente. Queremos dizer, pastor, que Missões Nacionais tem casa aqui. Tá certo? Nós estamos cuidando da mesma obra, com os mesmos propósitos, as mesmas motivações, servindo o mesmo Deus. É verdade. Aqui no Tocantins, Missões Nacionais pode dizer, nós temos parceiro em Deus. Amém. Aqui no campo. E nós queremos enxergar aí o que é que a junta quer fazer para ver onde é que cabe a gente, porque a gente quer seguir junto nesse negócio. Pastor, nós queremos muito, juntos, mais e mais, servir as igrejas. Amém. Servir os pastores. A razão da nossa existência, meu irmão pastor, eu não vou te chamar de colega, porque eu acho que colega é muito fraco. É fraco. Para quem está na batalha como nós, que todos os dias estamos na linha de frente. Meu irmão, nós queremos lhe municiar com o maior número de ferramentas, capacitações, missões nacionais, a Convenção Batista do Estado de Tocantins. Nós queremos lhe dar tudo aquilo que for necessário para que você possa cumprir a missão. Amém. Por exemplo, nós, junto com a União Feminina Missionária Batista do Brasil agora, pastor Josué, olha que coisa simples, um filme pronto, evangelístico, para o Dia Internacional da Mulher. Pastor, uma igreja que pegar esse filme, montar o encontro, botar uma tela, uma televisão como essa, chamar as mulheres da comunidade, ela já faz uma ação. O que nós queremos juntos é dar essas ferramentas, o máximo possível de ferramentas, para que as igrejas possam, o pastor, usar essas ferramentas. Por exemplo, o manancial. Muito pastor dizia assim, a gente não tem um devocional, um roteiro para pequeno grupo. Hoje o senhor tem devocional, o senhor tem roteiro. Mais e mais a Convenção Batista Brasileira, por meio das convenções estaduais, porque é um conjunto de ações unificadas, quer servir as igrejas locais com ferramentas, com capacitação, com orientação, com aquilo que pode ser muito útil para o chão da fábrica, para o dia a dia. E aí a gente tem falado muito sobre isso. Na revitalização, nós queremos juntos dar aos pastores, por exemplo, ferramentas simples de análise, para que ele possa, junto com a sua liderança, mostrar. E aí, meu pastor, eu sei que você
é um homem de Deus, você está lutando, mas muitas vezes tem também líderes ao redor que não entenderam isso. Nós queremos juntos com a convenção lhe auxiliar a ter ferramentas para análise, compreensão, chamar a liderança para entender isso, ferramentas de treinamento para áreas ministeriais da igreja, ferramenta de treinamento para acolhimento. Olha que coisa tão simples, mas que às vezes a igreja não tem um processo. Pastor, na pesquisa que nós temos feito, um dos grandes fatores que as igrejas não são exponenciais é porque elas não têm processos. O senhor pergunta assim, como sua igreja evangeliza? Ah, ela evangeliza. Como? As pessoas não sabem. E isso é a ausência de um pequeno processo. Se nós vamos adotar o Evangelho de João e o estudo bíblico, isso é um pequeno processo. Aí eu preciso treinar as pessoas. Como é que usa isso? Como usa. É isso que nós queremos ser. Juntos, instrumentos para ferramentar a igreja. Só que aí tem um outro lado. Nós também precisamos unir forças das igrejas, convenções, para a gente alcançar missiologicamente os povos não alcançados dentro do Brasil. Que são muitos. Muitos. Estão no prejuízo espiritual. E Nós a estamos gente com essa dívida. precisa pagar essa dívida. Quando a gente pega, por exemplo, tribos indígenas, quando a gente pega quilombolas, ciganos, surdos, os mais ricos, os mais pobres, os ribeirinhos, e aí esses critérios missiológicos precisam ser ressaltados com mais consideração. Nós não podemos olhar, por exemplo, e o senhor conhece bem essa realidade, a gente olhar para o Marajó. Só quem conhece o Marajó sabe do desafio missiológico que é o Marajó. Daqui a um mês estou lá com uma caravana para ficar com o Euclides, visitar o Marajó e sonhar com plantação de igreja. Estamos indo lá. Pastor, domingo passado, a gente estava numa comunidade quilombola, numa região do Brasil que eu não quero mencionar agora. Para chegar lá, ou é carro traçado ou é mula. Quando o senhor chega lá, o senhor fala assim, gente, será se mora alguém aqui? Aí daqui a pouco começa a chegar gente. Começa a chegar gente. Não tem igreja, não tem nada, mas tem gente. E aí naquela conversa, o que nós podemos fazer? Eles disseram assim, só de vocês virem aqui nos ensinar a palavra. Pareceu tão pouco, mas faz a diferença. Pastor, é disso. É a igreja que precisa ir aos quilombolas. É a igreja que precisa ir aos ciganos. É a igreja que precisa acolher e continuar acolhendo, como nós temos feito através da Vila Minha Pátria. Mas a Vila Minha Pátria, ela precisa... Pastor, esse sentimento da Vila Minha Pátria de acolher o estrangeiro precisa estar em cada igreja batista do Brasil. A gente pode acolher os venezuelanos que estão aí na sua cidade. A gente pode acolher os chineses que estão chegando no Brasil em massa. É disso, as grandes cidades, cidades médias, haitianos lá no sul do Brasil. Pastor, nós precisamos urgentemente, e mais, resgatar, pastor Josué, homens com a vocação para traduzir a Bíblia. Há povos indígenas no Brasil que não tem uma linha de texto traduzido. A gente que tem a prateleira cheia de Bíblia não tem noção do que é isso. Não tem noção disso. E aí, pastor Josué, tem uma coisa aqui, um fator que a gente às vezes não leva em consideração. E quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Essa nação precisa de ouvir o evangelho. Este povo que não tem uma linha, isso aqui precisa ser prioridade na nossa pauta. Nós precisamos... E aí, meu irmão, eu quero te desafiar. Mateus 9:38. Orai ao Senhor da seara que levante semeadores para a seara. Bota no seu celular e para despertar 9:38 da manhã. E aí você cada dia ora pedindo, Deus, nos dá mais tradutores da Bíblia. Recentemente nós estávamos aqui no Tocantins celebrando o Pentateuco Xerente. Olha aqui, pastor, quando a gente vê a história dos xerentes, só que a história dos xerentes não se repete
em vários outros povos. Mas nós precisamos chegar lá. A igreja de Jesus precisa chegar lá. A igreja de Jesus tem que chegar lá. Quando a gente olha para as crianças, pastor Afuá, o senhor conhece Afuá? Fui lá algumas vezes. Uma cidade que vive sob palafitas. Palafitas. É. Pastor, aquele povo precisa de Jesus. Precisa. E quando a gente vai É um olhando, desafio. é isso. Então, nós, ao mesmo tempo, olha essas frentes, que nós precisamos trabalhar na capacitação, no avanço da igreja, igrejas saudáveis que se desenvolvam. Essas igrejas, nós precisamos nos unir em cooperação com as convenções estaduais, com missões nacionais, missões mundiais, para a gente chegar na última fronteira. Isso é concomitante, porque Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso não são partes diferentes, não. É sim, É o processo. É um processo. É o E processo. é essa a nossa razão de existir. Atos 1:8, a razão de existir da igreja, do discípulo. E aí eu pergunto, quanto a sua igreja está envolvida com Atos 1:8? Quando você pensa na estrutura que a gente tem de denominação, aí você pensa a igreja local, a associação, a convenção estadual, as juntas missionárias. Pastor, isso foi tão sonhado de maneira tão preciosa, que se o senhor for notar, isso corresponde a Atos 1:8. Olha só. Jerusalém, Judéia, Samaria Samaria e até os confins da terra. Só que nós perdemos a cooperação. E aí é um ponto sério. Quando a gente perde a cooperação, sabe qual é o primeiro fator que nós perdemos? A visão missionária. Então eu queria dizer uma coisa a você. Quando a sua igreja envia o plano cooperativo, meu irmão, você não está dando dinheiro para uma estrutura, não. Não é isso, não. Quando sua igreja envia uma oferta missionária, nós estamos buscando levar à próxima geração e ao último povo não alcançado a mensagem do Evangelho. Guarda isso no seu coração. Você não imagina a importância da participação da sua igreja. E agora eu vou dizer, hoje eu sirvo em missões nacionais, mas eu fui missionário de missões estaduais por vários anos. Quantas vezes nós esperávamos e oramos para que as igrejas pudessem, naquele mês, serem fiéis, segurar as cordas, para que a gente seguisse. Então eu queria dizer uma verdade a você. Eu sou fruto desse investimento que você e a sua igreja faz. Eu sou fruto da visão missionária da sua igreja. Eu estou há 24 anos no campo missionário. E eu posso te dizer, Deus cuidou e tem cuidado de mim e da minha família durante todo esse tempo. Sabe por quê? Porque eu faço parte de um povo que tem o sangue tipo M missionário. Amém. Que ora, que sustenta, que envia ofertas. Então eu queria agradecer a você que tem sido fiel ao plano cooperativo. Você que a sua igreja tem participado de missões estaduais, missões nacionais, missões regionais. Agora nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Meus irmãos, é isso que nos move. É essa a razão da nossa existência. E não nos pergunte se estamos animados. Porque, pastor Josué, nós nascemos animados. Tá animado. O povo de Deus é um povo animado. Amém. É um povo em marcha. Amém. Fabricião, eu já senti que a gente vai até a noite. Eu até pensei já em encomendar uma quentinha, mas a gente precisa parar Tem porque que nós temos parar coisa aqui, para né? fazer. Meus irmãos, queridos colegas, olha, eu oro a Deus que esse bate-papo aqui tão bom possa abençoar a sua vida. Escuta isso aí, sonha junto com a gente e vem com a gente, porque nós queremos conquistar a pátria para Cristo. Fabricião, muito obrigado, bênção demais, e a gente sonha de repetir isso aqui de vez em quando. E com Fechado? alegria. Fechado? E com alegria. Maravilha. Porque o sentimento de missões nacionais, ao estar no estado do Tocantins, é estar em casa. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Gente, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.